Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você está considerando suas opções de sair do Brasil, seja para trabalhar fora, estudar, fazer um intercâmbio e tal. E de repente você começou suas pesquisas agora, está muito perdido, não sabe o que dá para fazer lá fora, o mundo está fechado, o brasileiro não pode morar em lugar nenhum. Calma que não é bem assim. Tem muitas opções de caminhos que brasileiros podem tomar para realizar o seu projeto de mundo, para ficar por mais tempo no exterior ou até permanentemente. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diogo, eu sou tripulante de cruzeiros, empreendedor digital, escritor, youtuber, viajante, de tudo um pouco. E aqui no canal eu venho registrando meus 15 anos aí por esse mundão. Tem todo tipo de experiência aqui, de mochiladas a trabalho, estudo, de tudo que eu já fiz pelo mundo. E esse acabou se tornando um dos canais mais antigos do Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Olha, o conteúdo hoje aqui é pesado, é informação útil daquelas que você vai querer compartilhar com os amigos, que você vai usar aí para suas consultas pelos próximos meses ou anos. Porém, antes da gente entrar nas formas específicas de como você pode sair do Brasil, tem 3 pontos que você precisa analisar antes disso. São pontos muito importantes, então não pule esse vídeo, fica aqui comigo. Isso porque antes de você escolher o destino, antes de você escolher como que você vai sair do Brasil, você precisa avaliar alguns pontos mais pessoais. Começando pelos seus objetivos. Quais são seus objetivos de futuro? Você, digamos que é um jovem que quer simplesmente ter uma experiência no exterior, ou você já é uma pessoa mais madura que está buscando uma oportunidade de carreira em outro país, ou você quer aprender uma outra língua, ou fazer uma mochilada, enfim, você precisa analisar o que você quer conquistar lá fora. Porque de acordo com esse ponto, você vai poder escolher melhor o seu destino e escolher melhor a opção que se encaixa para você. Por exemplo, tem pessoas que estão buscando uma experiência mais curta no exterior. Pode ser, por exemplo, um intercâmbio para melhorar o seu inglês, ou pode ser apenas um trabalho de temporada em algum país. Já tem pessoas que estão buscando uma experiência de um período maior. É uma pessoa que quer construir uma carreira lá fora, é uma pessoa que quer se mudar com a família para um outro país. Aí você precisa avaliar também a sua situação atual. Primeiro a gente avaliou os nossos objetivos, né? Onde que a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar lá fora. Agora, qual a situação que nós estamos no momento? Isso eu me refiro à sua situação financeira, porque de repente você quer fazer alguma coisa lá fora que você não tem a situação financeira ainda para realizar aquele projeto. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Como é que você conquista um projeto que você ainda não pode conquistar nesse momento, como é que você pode conquistar depois? Eu vou falar depois nesse vídeo, fica ligado. Você precisa avaliar também questões familiares. Você vai sair com a família, você vai sair sozinho, você tem o apoio da sua família, você está nessa aventura sozinho? Isso também vai fazer sentido daqui a pouco. Aí agora que você já entende onde você quer chegar e onde você está no momento, aí sim a gente vai entrar no terceiro ponto, que é avaliar os países em si. Aí você vai descobrir quais são os países, quais são as formas de sair do Brasil que se encaixa nesses 2 pontos que a gente avaliou. Situação pessoal atual e o objetivo que você quer alcançar. Só para a gente ficar na mesma página, nesse vídeo eu não vou focar em opções de sair do Brasil a turismo, você quer fazer uma mochilada na Ásia, tal, muito legal isso aí, mas a gente deixa para um outro vídeo, que aí é um conteúdo extenso. Se vocês quiserem que eu traga conteúdo nesse sentido também, de te ajudar numa viagem de longo prazo no exterior, eu posso fazer também, mas aí já é para um outro vídeo. Eu também não vou entrar aqui em situações específicas familiares, por exemplo, você tem um irmão, um parente, um pai, um filho que já mora no exterior e vai te levar para morar na casa dele. Então esse ponto eu não vou entrar aqui em detalhes, porque aí é uma situação muito particular sua, como eu também não vou entrar aqui nas questões de cidadania. Se você tem descendência italiana ou japonesa, tem muitos casos de brasileiros assim, e aí você pode, através da sua família, conseguir essa cidadania e morar fora. Então isso aí são casos muito específicos. Aqui eu vou falar de 10 formas mais gerais que provavelmente se encaixam, uma dessas pelo menos vai se encaixar para vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, já deixa o like no vídeo aqui embaixo e vamos embora agora para as 10 formas que você tem para sair do Brasil. Primeiro, intercâmbio sem trabalho. Existem alguns países que te permitem fazer um intercâmbio onde você não precisa trabalhar, você vai só para estudar. Essa opção se encaixa bem para quem já tem condições financeiras e não precisa trabalhar para se manter lá fora. Então você pode ir focado em estudar. Você pode fazer um curso de inglês numa Irlanda, nos Estados Unidos, ou você pode ir para um país que tem um custo de vida mais baixo, como África do Sul, Malta, já que alguns desses países, como um estudante de inglês, você não vai poder trabalhar. A
vantagem dessa opção também é que você, em alguns casos, não precisa nem pedir visto antecipado, você fica com visto de turista mesmo, dependendo do tempo que você vai ficar. Se você vai querer ficar 1 ano no país ou mais, aí você vai ter que aplicar para um visto, provavelmente. As regras, claro, mudam um pouquinho de país para país, mas de uma forma geral, se você vai ficar ali de 3 a 6 meses só estudando, sem se envolver com nenhuma atividade profissional, ou só estudando e passeando, você provavelmente não vai precisar pedir visto para a maioria dos países. Tem exceções, né, como Estados Unidos, Austrália. Agora, se você vai ficar um período maior, 1 ano ou mais, aí você vai precisar pedir visto. Tem também as opções de intercâmbio com trabalho. Existem algumas opções que se encaixam muito bem para a galerinha mais jovem aí. Por exemplo, você pode fazer um intercâmbio com trabalho nos parques temáticos nos Estados Unidos, como na Disney. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela foi praticar o inglês já lá fora, aproveitava o tempo livre para trabalhar na Disney, ganhou uma experiência incrível, né? Ela era jovem, seus 20 e poucos anos, e é uma coisa que você pode até colocar no seu currículo depois, né? Já teve uma experiência no exterior. Muitas vezes o que você ganha não é o suficiente assim para fazer grana e tal, e é um período ali de alguns meses, mas traz uma experiência muito boa, especialmente se você for jovem. Tem também a opção em estações de esqui no Canadá, eu mesmo quase fui para uma dessas muitos anos atrás. Tem também a opção de ser babá em algum país, enfim, tem várias opções que você pode desenvolver uma atividade profissional no local, mas não é assim uma coisa que você vai desenvolver uma carreira, é um trabalho ali de meio período enquanto você está naquele país para você poder viajar ou estudar, praticar a língua local. E claro, tem também a opção de você fazer um intercâmbio onde você pede um visto, vai para um país que permite o trabalho dos estudantes e aí você fica mais tempo lá. Foi o que eu fiz. Eu, na época que eu sonhava em sair do Brasil ali nos meus 18, 20 anos, não tinha condição de fazer um intercâmbio como esse. Eu precisava realmente trabalhar, eu precisava me manter naquele local. Eu não tinha meus pais mandando dinheiro. Então, eu comecei a pesquisar países que permitiam eu estudar o inglês, mas trabalhar ao mesmo tempo, nem que seja o trabalho de meio período. Na época eu encontrei a Escócia, que faz parte do Reino Unido. As regras mudaram um pouquinho desde então, mas naquela época podia um estudante de inglês trabalhar na Escócia enquanto estudava. Então estudava 20, 25 horas por semana, trabalhava 20 horas por semana e eu conseguia conciliar isso muito bem. Era um trabalho de meio período, mas era suficiente para cobrir as minhas despesas. Não dava assim para fazer grana e tal, mas dava para cobrir as despesas. Eu vivia num apartamento com vários outros brasileiros, a gente dividia ali, compartilhava, então o aluguel ficava baratinho, numa área mais humilde da cidade. Humilde assim, não se compara com uma área humilde de uma cidade brasileira, né? O interessante é que eu tive que me apertar muito para conseguir as condições para realizar esse objetivo. Eu vendi computador, vendi bicicleta, deixei dívida para trás, mas quando eu conquistei aquela oportunidade, eu não queria perder de jeito nenhum, porque eu não tinha condição de ir numa agência de intercâmbio, pagar para alguém fazer para mim, então eu tive que pesquisar tudo sozinho também, tem esse detalhe. Eu precisava economizar de qualquer forma, então muitas horas e madrugadas aí, varando a internet, pesquisando, numa época que nem tinha tanta informação assim, eu tô falando de mais de 15 anos atrás, então não tinha tanta informação disponível, mas era assim ou era nada. Eu cheguei aí em agência de intercâmbio, pesquisar a opção de fazer através de um agente, mas não se encaixava para mim, então foi ralando mesmo, pesquisando, madrugadas aí, varando a internet e consegui realizar aquele objetivo. E o interessante é que quando eu cheguei lá, com pouco tempo eu comecei a ver que o dinheiro que eu levei não era suficiente. Ó, por aí, daqui a pouco eu continuo essa história para vocês aqui no vídeo, o que eu fiz quando o dinheiro começou a acabar. Virei gogo boy! Não. Daqui a pouco eu conto pra vocês a real. Pra quem tem dinheiro, tem uma outra forma, que é através de investimentos também, tá, gente? Então, tem pessoas aí, empresários e tal, ou pessoas que já vivem de renda, seja aposentados ou investidores que recebem dividendos. Então, nesse caso, caso você já tenha uma condição financeira sólida e você não quer trabalhar lá fora, você não quer estudar lá fora, você quer simplesmente se mudar com sua família para buscar um país com melhor qualidade de vida, por exemplo. Tem essa opção. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode investir lá, abrir uma empresa, contratar residentes locais e assim você pode conquistar o Green Card, né, o famoso Green Card. Não estou falando que seja um processo fácil, rápido ou barato, estou dizendo que existe esse caminho também. Em Portugal, por exemplo, você pode fazer isso através da compra de um imóvel. Então, você compra um imóvel num valor alto e aí você também conquista essa residência temporária que depois você renova para permanente. Depois, uma vez que você já é cidadão português, você pode até morar em outros países da Europa. Então, eu conheço pessoas que foram para Portugal nesse sistema. Não é que eles precisam trabalhar lá, mas eles foram ou para abrir uma empresa, comprando um apartamento, porque queriam simplesmente se mudar para um país com qualidade de vida muito melhor. E Portugal também oferece uma opção de visto chamado D7, que é para
investidores ou aposentados, ou seja, pessoas que vivem de renda, pessoas que não precisam mais trabalhar, pessoas que podem receber essa renda morando lá fora, seja uma aposentadoria do Brasil, ou você tem investimentos na Bolsa de Valores, que você recebe dividendo, renda passiva. Então você pode comprovar essa renda, que você tem condições de se manter lá em Portugal com essa renda e se mudar para lá também. Nesse caso, você não precisa trabalhar, você não precisa comprar imóvel lá, basta você comprovar que tem essa renda chegando do seu país e que é o suficiente para você se manter lá em Portugal. Ah, mas eu não tenho essa grana toda, ainda não cheguei nesse patamar. Então tem uma opção para você. O que você acha de sair do Brasil para trabalhar em outros países? Em particular, eu quero falar para você dos Emirados Árabes Unidos. Todo mundo conhece Dubai, Abu Dhabi, que são os Emirados mais famosos, pois tem algumas áreas que eles têm carência no mercado de trabalho lá e eles contratam brasileiros. Por exemplo, hotelaria. Tem também engenharia, tecnologia. Então tem algumas áreas específicas que é possível você conseguir um emprego ainda no Brasil. Você aplica para uma vaga ainda no Brasil e você já vai para lá com o visto certo, com o emprego certo, com um apartamento já pré-alugado, você pode ir até já com família e tal. Existem diferentes esquemas de acordo com a sua função, de acordo com a empresa, de acordo com a sua área profissional. Por exemplo, no caso de hotelaria, que é uma coisa que eu pesquisei muito, considerei muito trabalhar lá em Dubai, já que eu tenho uma carreira em hotelaria, então eu pensei em continuar essa carreira lá, isso alguns anos atrás, eu aplicava para uma vaga na internet, fazia todo o processo online e uma vez que fosse confirmada aquela vaga, que fosse oferecido, a gente assinava contrato e eu já ia para lá já com cama, transporte e emprego garantidos. A acomodação seria no alojamento do hotel, onde tem outros estrangeiros também, e eles ofereciam transporte todos os dias para ir do alojamento para o hotel, para trabalhar. Era um esquema bem interessante que eu considerei muito fazer isso, mas acabei indo para os cruzeiros. Mas é uma possibilidade, caso você ache que os cruzeiros não se encaixam para você, então tem essa opção dos hotéis também. Inclusive já entramos então nos cruzeiros, que era mais uma opção que eu ia mencionar que você tem para sair do Brasil. Nesse caso, você não se torna um residente ainda em um outro país. Você vai trabalhar a bordo desses gigantões dos mares em funções relacionadas à hotelaria, tem também pessoal de engenharia, enfim, você pode ser garçom, recepcionista, trabalhar em loja, cassino, camareiro, tem de tudo que você geralmente encontra num hotel ou num resort de praia no Brasil, você vai encontrar nos cruzeiros. Se você me acompanha aqui há mais tempo, já sabe que eu falo muito sobre isso aqui, então tem muitos vídeos legais aqui no canal sobre isso, vou colocar uma opção aqui em cima e eu tenho também um e-book gratuito que você pode entender como isso funciona, essa indústria funciona e quais são os primeiros passos para que você entre nesse mercado de trabalho. O link para baixar o meu e-book, os 5 passos para trabalhar em navios cruzeiros, está aqui embaixo na descrição do vídeo, acho que eu vou colocar nos comentários também. É gratuito nesse momento, é um e-book simples, curto e direto ao ponto, onde você vai entender como que funciona esse mercado e como conquistar a sua vaga ainda esse ano. Os cruzeiros estão voltando, então vai ter muita contratação nos próximos meses. Baixa esse book e começa a se preparar. Outra opção para morar fora. O que vocês acham de viver no Canadá? Um dos países que tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. No caso do Canadá, eles têm um programa de imigração e agora para reativar a economia, parece que o governo vai incentivar mais ainda, onde eles levam brasileiros, inclusive com famílias, para se mudar para lá. Nesse caso, é um programa oferecido pelo governo, onde eles te dão o visto e dão um certo suporte lá também, para você conseguir acomodação e tal, mas não inclui o emprego é por sua conta. Então, tem famílias que vão para lá sem emprego mesmo, você tem que levar uma boa reserva financeira, claro, para poder cobrir o seu custo de vida até que você possa se estabilizar, conseguir emprego. Dependendo da sua área, o emprego vem bem rápido. Então, eles têm carências profissionais em certas áreas que tem muito mais chance de você conseguir esse visto e de você conseguir emprego uma vez que você já está lá. Não é para todo mundo. Tem áreas, por exemplo, a minha de hotelaria não funcionaria. Então, você tem que entrar no site oficial do governo para saber a lista atualizada das profissões que eles têm mais carências. Eles também fazem muitos eventos aqui pelo Brasil e com certeza vão voltar aí no próximo ano a fazer eventos onde eles apresentam essa oportunidade também para brasileiros. Eles fazem isso em várias capitais brasileiras. Fica de olho nesses eventos porque dá para você aprender ali pessoalmente com eles, tirar suas dúvidas. Vale lembrar também que esse não é um processo rápido, tá? Você não pede o visto esse mês e já viaja no próximo. Esse processo ele demora vários meses, pode demorar até um ano. Você tem que reunir várias documentações, eles vão checar você se você se encaixa no perfil e tal. Enfim, é um processo que demora. Work Holiday Visa. Essa opção de visto é bem interessante, oferecida por alguns países apenas, onde funciona muito bem para a galera mais jovem, que dá para você ganhar um visto que vai te permitir trabalhar por até um ano, em alguns casos até mais,
em um outro país. Nesse caso, eles te dão o visto, tá? E você que tem que chegar lá e conseguir o seu trabalho. É uma espécie de visto que mistura férias com trabalho, daí o nome Work Holiday Visa. Os países que oferecem esse visto são Nova Zelândia, França, Alemanha, Japão e Austrália. As regras podem variar um pouquinho de um para o outro, mas, em geral, esse visto funciona para 18 a 35 anos de idade e geralmente é para 12 meses. Pode ser prorrogado também em alguns países. No caso da Nova Zelândia, por exemplo, o programa deles é super popular com brasileiros. E eu sei de pessoas aí que, quando abre a data certa do ano, fica ali ligado, preenchendo os dados online e tal. E eu conheço um casal que a gente já fez live aqui no canal e tudo, que foram. Outra opção de você morar fora é através de intercâmbio com residência. Funciona mais ou menos assim. Eu expliquei para vocês que vocês podem ir para fora fazer um intercâmbio, estudar, enfim, você pode fazer um college, ou que é uma espécie de curso técnico avançado, você pode fazer uma universidade lá fora, pode aprender uma língua e tal. E você também pode ir já como um imigrante qualificado, um profissional numa área que o país tem carência. Na Nova Zelândia, no Canadá tem essas opções. Mas e que tal você, caso não tenha ainda essas qualificações, você vai para fazer o seu intercâmbio e constrói essas qualificações ao longo do tempo. Tem países que oferecem essa opção. Você pede um visto de estudante de intercâmbio. Então, por exemplo, eu fui para a Austrália fazer um college na área de turismo e hotelaria. Chegando lá, eu poderia renovar o meu visto para poder continuar o meu curso completo e depois de um certo tempo eu poderia avançar e talvez até conseguir um emprego na minha área, que eu me formei lá no próprio país, já vou estar com inglês fluente e já preencho os requisitos para que eu possa aplicar para um visto de residente. Então, conheci várias pessoas quando eu estava lá na Austrália que fizeram exatamente isso. Eles foram para estudar inglês, depois avançaram para um college, alguns avançaram para uma universidade, conseguiram emprego nas suas áreas e, com o tempo, foram preenchendo esses requisitos para aplicar para residente. Alguns se tornaram até cidadãos australianos. Então, tem esse caminho também. Mais uma vez, vale a pena frisar. Eu não estou dizendo que isso seja fácil, pessoal. Estou falando aqui, ó, é um projeto a longo prazo. Primeiro, você vai como intercâmbio, você vai ter uma experiência incrível já de qualquer jeito. Com o tempo, você vai construindo esses requisitos para chegar a aplicar para uma residência permanente. Mas isso, você já está aproveitando aquela experiência incrível. Você já está lá por 3, 4, 5 anos estudando, aprendendo, crescendo, trabalhando. E quando você chega nessas qualificações necessárias, aí você entra num outro processo que é para conquistar uma residência permanente. Tem vários países que oferecem essa opção, como Nova Zelândia, Irlanda, Austrália, Canadá, mas, só para frisar, é um projeto a longo prazo. Agora, que tal você misturar uma experiência internacional com turismo e voluntariado? Esse é o volunturismo, que eu também já falei aqui no canal, porque eu já tive algumas experiências de volunturismo. Foi assim que eu passei uma temporada no Marrocos, em Israel. Como funciona em linhas gerais? Você vai para passear, porém você tem um trabalho que cobre a acomodação. No meu caso, por exemplo, foi num hostel. Eu estava trabalhando num hostel em Marrakech, no Marrocos. Experiência incrível, pude conhecer o deserto do Saara, explorar aquela cidade fantástica que é Marrakech. Olha, incrível. Tem os vídeos antigos aqui no canal. E enquanto eu trabalhava apenas meio período, eu conseguia passear, eu conseguia estudar, eu conseguia fazer outras coisas, me divertir e tal. Porém, eu tinha aquelas 20 horinhas ali por semana que eu estava trabalhando no hostel. O que eu ganhava? Acomodação e alimentação. Eu fiz esse programa pelo Worldpackers, que é uma plataforma brasileira muito, muito popular em vários países, onde você encontra centenas de oportunidades pelo mundo, onde você pode trocar a sua experiência por acomodação ou alimentação. Você não ganha um salário, você está trabalhando só meio período e aí você vai viver no hostel, por exemplo. Você pode fazer também um voluntariado com alguma entidade beneficente, algum trabalho de voluntariado mesmo, onde você vai ajudar a construir casas para pessoas necessitadas. Enfim, tem de tudo. O que eu fiz foi no hostel, né? E fiz em Israel também, foi uma experiência incrível, pude passear, conhecer Israel, sem gastar um tostão com acomodação. Então, o Worldpackers eu usei 2 vezes, recomendo. Você preenche lá um cadastro, vai ver todas as informações. O site cobra uma taxinha para fazer esse agenciamento, digamos assim, mas é confiável e é uma experiência incrível, porque você acaba passando muito mais tempo no local, conhecendo as pessoas, se envolvendo com a população local, às vezes aprendendo uma língua, passeando também e com um custo de vida baixíssimo, porque o mais pesado de viver no exterior é a acomodação e essa parte estaria coberta, né? Aí você pode ir para um país, ficar em 3 meses num, 6 meses num, vai para um outro, tá uma vida nômade. Falando em vida nômade, vamos para o nosso próxima opção de como você pode morar no exterior, que é através do nomadismo digital,
Que diabos é isso, hein? Bom, tá ficando cada vez mais comum esse termo, né? Nômade digital, especialmente desde 2020 com tudo que vem acontecendo. De forma bem resumida, o nômade digital é aquela pessoa que trabalha pela internet e tem liberdade geográfica de viver em qualquer lugar. Aí, geralmente, quando a gente fala assim, a primeira coisa que já vem à mente de muita gente é: mas isso aí é só pra galera de tecnologia, é só pro cara, sei lá, que trabalha com software e tal. Não exatamente, não mais pelo menos. Tem casos até de funcionários de empresas que estão agora trabalhando remotamente, né, com tudo que vem acontecendo. Então essa pessoa pode muito bem estar trabalhando de uma cidade praieira lá na Tailândia e entregando o seu serviço e ganhando o seu salário. Basta ter um computador com acesso à internet. Tem também criadores de conteúdo, como eu aqui no YouTube. Se eu quiser, eu posso viver em qualquer lugar do mundo. Nada me prende no Brasil ou em qualquer lugar, porque os meus trabalhos agora são digitais. Eu também tenho um segundo trabalho, né? O principal trabalho, que é nos navios cruzeiros, que inclusive eu vou estar voltando a bordo agora no meio do ano. Vou estar a bordo novamente, vai ter muito conteúdo aqui a bordo dos cruzeiros nas próximas semanas. Mas até isso também me permite ter uma vida nômade. Então eu tenho o meu segundo trabalho, que é no ambiente digital, onde eu posso desenvolver de qualquer lugar do mundo. E uma possibilidade, inclusive, de você desenvolver esse trabalho online é vendendo a sua expertise, as suas habilidades. Por exemplo, digamos que você seja um professor de inglês. Hoje em dia, não precisa mais você dar aula apenas numa escola de inglês. Você pode muito bem dar aulas online. Você pode vender o seu curso online, dar aulas particular online. Tem muitas opções. Escritores, fotógrafos, editores de vídeo. Eu não vou nem começar a fazer uma lista aqui, porque eu com certeza vou esquecer da maioria, mas tem muitas opções muitas profissões que podem ser facilmente adaptadas para o meio digital, que você não precisa ficar ali das 8 às 18 num escritório numa grande cidade brasileira. Não precisa mais isso hoje em dia. A maioria dos trabalhos já pode ser desenvolvido remotamente e você, com um computador, com um smartphone, com uma boa internet, você pode desenvolver de qualquer lugar do mundo. Para conhecer mais sobre esse assunto, eu recomendo o Casal Partiu. A gente já fez live aqui no canal, eles têm um livro excelente sobre o tema, tem curso. É o casal nômade por mais tempo em atividade no Brasil, e eles te treinam, te preparam para que você entre nesse mundo. Uma vantagem desse caso é que você pode começar um processo de transição. Você não precisa simplesmente virar a chave de um dia para o outro, sabe? Você pode fazer uma adaptação. Você pode começar no Brasil mesmo, você pode começar em casa mesmo em isolamento, como estamos vivendo atualmente. E aí você vai fazendo essa transição até que você possa dizer: agora sim, eu estou livre geograficamente, eu posso viajar pela Europa, pela Ásia, pela África, enquanto trabalho com o meu computador. É um estilo de vida espetacular, que eu adoro, que no começo tem os seus desafios, então é bom você se preparar muito bem e analisar se isso se encaixa, se esse estilo de vida se encaixa mesmo para você. Agora eu vou falar para vocês alguns pontos rápidos que você precisa avaliar para ajudar nesse processo de decisão e de planejamento. Primeiro, custo de vida. Para qualquer país que você esteja indo, considere o custo de vida. Para isso tem um site muito bom chamado Numbeo, numbeo.com. Esse site você consegue ter uma boa noção de quanto as coisas custam lá fora. E aí você pode até mesmo comparar com outro país. Por exemplo, digamos que você esteja avaliando se você vai para o Canadá ou para a Austrália. Vamos descobrir qual é o mais barato, que se encaixa no meu orçamento? Então você pode colocar esses dois países lá, ou pode colocar duas cidades desses países, e ele vai te comparar, por exemplo, quanto custa o litro de leite, quanto custa a conta de luz, quanto custa o celular, e aí você vai ter uma boa ideia de qual o custo de vida de cada um e quanto você vai precisar para ir para aquele país. Considere também o clima, porque tem pessoas que têm pavor ao inverno extremo de neve e tal. Então, olha, o norte da Europa, por exemplo, não é para você. Canadá também talvez não seja uma boa opção. Eu confesso que eu não curto lugares muito frios, não é a minha praia. Mas quando eu consegui uma oportunidade de ir para a Escócia, no norte da Europa, que fica bem frio mesmo no inverno, temperatura abaixo de zero, com neve e tal, eu agarrei, eu fui. Então, para mim, esse não era um ponto decisivo. Era um ponto, assim, mais ou menos importante, mas eu deixei de lado, porque eu não tinha muitas opções. Minhas condições financeiras eram extremamente limitadas. Então, quando eu vi a possibilidade de realizar esse sonho, mesmo que era num país super frio, eu fui. Então você vai ter que avaliar o quão isso é importante para você. Distância também. Digamos que você não pode se ausentar da sua família por muito tempo no Brasil. Por exemplo, digamos que você tem filho ou filha aqui, esposa e tal, e aí você quer
ter o acesso de voltar ao Brasil frequentemente. Então, talvez uma Nova Zelândia não seja a melhor opção, talvez um país na Europa fica mais próximo. Portugal, por exemplo, está 8 horinhas de Lisboa para o Recife, então você consegue fazer essa viagem durante a noite, por exemplo. Você vai dormir no avião e acorda de manhã e já está no Brasil. Já para algumas pessoas isso não importa, você não tem nenhum apego aqui no Brasil, não tem nenhuma conexão e você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos lá fora que você não vai precisar ficar vindo aqui no Brasil. Analise também a questão da qualidade de vida, porque digamos que a razão principal de você querer sair do Brasil é justamente para escapar da qualidade de vida baixa aqui. Você quer ir para um país que tenha índices melhores de qualidade de vida. Então você talvez possa pensar numa América do Norte, numa Europa, Austrália, Nova Zelândia, mas digamos que isso não é importante para você. Você quer aventura mesmo, como eu fui, por exemplo, fazer um intercâmbio no Peru. Passei lá 2 meses estudando espanhol e viajando, fui em Machu Picchu, tá uma experiência espetacular, mesmo sendo um país com índices de qualidade de vida baixos. Fui assim também no Marrocos. O Marrocos também tem índice de qualidade de vida até inferior ao Brasil, mas eu estava feliz da vida lá, porque era o que eu queria, era a experiência que eu buscava naquele momento da minha vida. Teve outro momento da minha vida que eu queria um país com excelente qualidade de vida. Foi assim que eu fui para a Austrália, foi assim que eu fui para Portugal, foi assim que eu fui para o Reino Unido. Então, essa questão é extremamente importante para você não se decepcionar quando chegar lá fora. Por outro lado, abra sua mente também para possibilidades. Não fixe apenas em um único país. Eu, às vezes, escuto alguém falando assim, cara, Estados Unidos é o meu sonho, eu só quero ir para os Estados Unidos. Tá, mas se você ainda talvez não tenha as condições para ir para os Estados Unidos, condições financeiras, você não tem como conseguir o visto, é muito exigente e tal, por que você não avalia um ou outro país onde você possa conquistar essas condições e aí depois sim ir para os Estados Unidos? Por exemplo, você poderia ir para o Canadá, a princípio, lá você consegue trabalhar, estudar, aprender a língua, juntar um trocadinho e fica muito mais próximo dos Estados Unidos para realizar aquele seu sonho maior. Foi mais ou menos assim que eu fui parar na Escócia. Eu confesso para vocês, 16, 18 anos atrás, eu nem sabia onde ficava a Escócia no mapa, mas quando me surgiu aquela oportunidade, sim, claro, com certeza. O meu sonho era a Austrália. Desde adolescente eu sonhava em um dia morar em Sydney, mas eu fui parar na Escócia, parece que não tem nada a ver, né? Mas aquele tempo na Escócia eu consegui aprender inglês, consegui juntar dinheiro, consegui uma boa experiência profissional e depois pedi o visto e fui como estudante para a Austrália, né, onde realizei aquele sonho. Então, tenha paciência. Às vezes você não consegue realizar aquele objetivo maior nesse primeiro momento, mas você pode construir o que você precisa para conquistar lá na frente. Um alerta agora, muito cuidado com as pessoas pessimistas, tá? Eu me lembro quando eu estava planejando essa minha experiência no exterior, que eu via muitos conselhos realistas de pessoas, cara, é muito difícil, é muito caro, você vai quebrar a cara, você vai deixar o seu emprego no Brasil, sua CLT, para se aventurar no mundo e tal. E ainda que naquele momento isso me assustava, mas felizmente eu não dei ouvido a esses conselhos e meti a cara e fui, mesmo com as limitações financeiras, mesmo sem meus pais mandando dinheiro, eu fui, meti a cara e realizei o sonho da minha vida. Existe o Diogo antes daquele primeiro intercâmbio e o Diogo depois. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável e meter a cara e fazer de qualquer forma. Pesquise, estude, analise todas as opções, veja o que se encaixa, se prepare, mas não procrastine. Eu vejo gente que às vezes está, estou pensando em fazer um intercâmbio, já vem 1 ano, 5 anos pensando em fazer uma viagem, um intercâmbio, morar fora tal, mas tenho medo porque aqui eu tenho isso, porque aqui eu tenho um emprego, porque aqui eu tenho minha família, e aí o tempo vai passando e aquele projeto vai ficando cada vez mais difícil de ser realizado. Claro que nem todo mundo vai dar certo. Muitas vezes as pessoas não conseguem os seus objetivos, se decepcionam quando vão para fora, muitas vezes por falta de pesquisa e falta de preparação. Mas em qualquer grande projeto na vida, nem todo mundo tem sucesso. Quantos jogadores brasileiros chegam na seleção? E quantos ficam ali na intermediária? Quantos ficam ali nos times menores? É normal. Em qualquer área, nem todo mundo vai alcançar sucesso, mas cuidado para não pegar experiências individuais do carinha que foi para a Espanha, torrou todo o dinheiro dos pais com festa e baladinha e voltou com a mão na frente e outra atrás, e achar que isso é generalizado, que todo mundo é assim, porque não é. E outra coisa, não se contentem com pouco. Quando eu fui para o exterior, foi ralando mesmo, pegando emprego simples, humilde, mas investindo no meu curso de inglês, buscando uma melhora profissional, e até hoje eu sinto o impacto disso. Então, só porque você vai por baixo, você vai para trabalhar com um emprego humilde, você não precisa ficar sempre assim. Mas a maioria dos brasileiros estão há 5 anos, 10 anos lavando prato nos Estados Unidos. Sim, pode ser, mas não precisa ser a sua realidade. A maioria sim, porque em muitos casos eles nem tentam. Em muitos casos porque estão em situação irregular, outra coisa que eu não aconselho. Não vale a pena você ficar sem visto em outro país, porque tem muitos países que estão
estão de portas abertas para você. Então você não precisa se arriscar a ficar ilegal com medo das autoridades sem poder fazer uma viagem sequer, ou com medo que alguém vá dedurar você e uma hora ou outra as autoridades vão chegar na sua casa e te levar para o aeroporto. Você não precisa disso. Tem opções de países que você pode morar de forma segura e legal. Então planeje, se prepare, pesquise, mas faça. Não fique a vida inteira procrastinando, porque a idade vai passando e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Cuidado com esses conselhos realistas, dê uma filtrada. Mas se esse é mesmo o seu grande objetivo, você quer ter essa experiência incrível no exterior, faça, realize, corra atrás. Não vai ser fácil, mas olha, como eu costumo falar, não precisa ser fácil, basta valer a pena. Porém, tenham cuidado também com esquemas fajutos aí que vão te dar a oportunidade de você conseguir um trabalho no exterior. Eu mesmo já caí num desse. Existe um tal de Marcelo, que eu não vou falar o nome aqui, que ele é muito conhecido na internet já hoje em dia nas redes sociais, mas muito mal conhecido, no sentido negativo mesmo, porque ele tem uma empresa que a cada 1 ou 2 anos ele muda de nome, onde ele agencia brasileiros para trabalhar no exterior. Ele te leva para trabalhar em churrascaria nos Estados Unidos ou em hotel em Dubai. Aí ele chega e diz assim, ó, você paga um valor tal para ser agenciado e tá cheio de empregos e a gente vai te encaminhar para o mercado de trabalho para você se mudar para Dubai ainda esse ano e tal. E na verdade eu paguei o valor, paguei para ver, mandei a documentação e no final das contas só me adicionaram lá um sistema de mensagens onde eu recebia avisos genéricos assim de emprego que nem era para minha área. Enfim, não ajudou em nada. Tentei reaver dinheiro. Olha, muito cuidado com esquemas assim na internet. Pesquise direitinho, avalie, pegue depoimentos, veja pessoas que já usaram aquele serviço, né? Para ter certeza que você não está aí colocando o seu dinheiro em algum esquema aí. Mas eu também não quero te assustar. Dá medo de realizar um projeto como esse? Dá. Vou confessar para vocês que eu estava com muito medo, galera. Eu deixei o meu emprego aqui, tinha pouco dinheiro, não tinha ajuda de ninguém, eu estava por minha conta e fui-me embora. Lá conheci pessoas, fiz amizade, gente maravilhosa, conheci brasileiros lá inclusive e tal. Mas e aí, como eu estava falando para vocês, o dinheiro começou a acabar, né? Eu não levei muito. Quando eu cheguei lá, caraca, esse país aqui é mais caro do que eu pensava, o dinheiro está acabando. E batendo porta de restaurante, de loja e tal, aprendi a frase em inglês, I'm looking for job, porque na época eu ainda não falava inglês fluente, né? Tava aprendendo, cheguei lá para aprender inglês e eu saía batendo perna e tal, I'm looking for a job, estou procurando por um emprego. Até que finalmente uma loja, um restaurante da Pizza Hut me deu a opção de lavar panela. Aí tava feliz da vida. Depois eu consegui mais um emprego lavando privada de escola pública e eu estava feliz da vida fazendo faxina, porque assim eu poderia pagar o meu curso de inglês, além do meu custo de vida normal lá, e 1 ano e meio depois eu já estava trabalhando no hotel, na minha área que eu tanto queria. Então foi 1 ano e meio ali ralando, né, trabalho duro mesmo, mas numa qualidade de vida no Reino Unido, que não se compara com esse tipo de trabalho no Brasil. Lá fora você ganha mesmo com um trabalho de meio período eu conseguia me manter, para vocês terem uma ideia, consegui estudar. Em 1 ano e meio depois eu estava ganhando o dobro trabalhando num hotel. Então mais uma vez, pesquise, planeje e execute. Não fique travado pelo medo, porque esse medo ele pode se transformar num arrependimento no futuro. Porque é melhor você pensar, eu não acredito que eu fiz aquilo, do que ficar pensando, eu gostaria de ter feito aquilo. Morra com memórias, não sonhos. Se vocês acharem esse conteúdo importante, não deixe de compartilhar com algum amigo que também tem sonhos de explorar esse mundão. Olha quem veio dizer tchau para vocês. Esse é o cachorrinho da minha mãe. O nome dele é Teófilos. Não é Tetel? Tchau, Tetel. Desejo sucesso pra galera aí que vai partir para esse mundão.